No vídeo de hoje, eu dou sequência a uma série de vídeos que vão apresentar um roteiro de leitura da obra do Freud. A ideia é apresentar em várias partes. Como são muitos textos, porque eu vou apresentar vários caminhos dentro da obra, um caminho, né, mas com vários textos dentro da obra do Freud, eu vou dividir em partes, mesmo porque, enquanto eu vou gravando, vocês vão lendo. Leva um tempinho para ler. Por que um roteiro de leitura da obra do Freud? Primeiro, porque a obra é muito extensa. E segundo, porque se você lê a obra em ordem cronológica, não é uma boa escolha ler a obra em ordem cronológica. Muitas pessoas não sabem, mas existem uma série de textos dentro da obra do Freud que são super introdutórios, vários, que vão dizer assim, vão preparando o caminho uns para os outros. Então, quando você fala assim, que livro que eu leio para ler uma introdução na obra do Freud? Está lá dentro da obra do Freud. Mas não está no primeiro volume, nem no segundo, nem no terceiro. Porque esses resumos que ele foi fazendo da teoria, foi apresentando a teoria, foram surgindo depois. Então, para você introduzir na obra, o ideal é você pegar os textos que tratam das questões introdutórias e depois ir aprofundando. Dá para se fazer um caminho desse dentro da obra do Freud. Outro motivo, a obra do Freud, além de ter essa divisão vamos dizer assim, de complexidade, ela está dividida em 3 grandes partes. E eu acho essencial aí entra a ordem cronológica, mas a ordem cronológica utilizando os textos corretos, vamos dizer assim, e não exatamente do jeito que eles estão na obra do Freud. Então a gente vai vasculhar a obra e selecionar, eu vou passar para vocês um roteiro que eu gostaria de ter recebido, vamos dizer assim, quando eu comecei a estudar a obra do Freud. E vamos cumprindo essas etapas, essas 3 grandes etapas, eu acho que o roteiro vai ter mais do que uma parte, tá? Ou desculpa, mais do que 3 partes. Mas dentro dessas várias partes que eu vou apresentar para vocês, vão ter 3 grandes subdivisões, que é a primeira etapa da obra do Freud, do início até aproximadamente 1915, 1914. Vamos colocar o texto sobre o narcisismo como um marco que define a segunda etapa, 1914. Depois de 1914, com a introdução do narcisismo até 1920, seria a segunda etapa da elaboração metapsicológica. E depois, com a publicação de Além do Princípio do Prazer, em 1920, até o fim da vida do Freud, uma terceira fase, grande fase, onde ele revê uma série de conceitos, ele revê a tópica, ele revê a teoria dos instintos, ele revê a teoria da angústia, né? Mas para a gente estudar, vou imaginar que você quer estudar Freud, angústia. Você vai lá na obra do Freud e pega inibições, sintoma e angústia. Você vai, olha, não é por nada não, mas a pessoa vai ficar completamente perdida. Porque inibição, sintoma e angústia, embora seja um texto clássico sobre angústia, que apresenta a visão final do Freud sobre o tema e que tem que ser lido, ele tem um contexto. Ele está reformulando uma teoria antiga, uma primeira teoria da angústia. Mas e se você não sabe nem o que é a primeira teoria da angústia? Tudo bem que no texto Freud diz qual que é, mas uma coisa é você só ouvir falar dela pela primeira vez ali, outra coisa é você ter um conhecimento prévio. Então você, por exemplo, entrar na obra do Freud sem ter uma noção histórica também não é um bom caminho. É importante você saber um pouco sobre a evolução da psicanálise. Isso está dentro da obra do Freud também. Tudo está lá dentro da obra dele. O que a gente precisa é de um caminho. E é isso que eu vou oferecer a partir de hoje para vocês, a partir de uma série de pequenos vídeos, nos quais, em partes, eu vou sugerindo um caminho dentro da obra completa do Freud. Você tem 2 opções para ler hoje no Brasil, tem mais, mas assim, que estão mais sistematizadas de uma forma mais clara, 2 opções para você ler as obras completas do Freud. Eu vou mostrar aqui para vocês as opções, a hora que eu estiver falando dos textos, eu vou mostrar qualquer uma e qualquer outra, e também eu vou deixar no link, aí na descrição para vocês, os links de cada um dos livros que eu estiver falando, de cada uma das edições, tá? Vai estar aí, se você só clicar, que você pode ter acesso à Amazon, se você tiver interesse em comprar o livro. A gente tem uma edição muito antiga,
que é uma edição, que é uma tradução das obras completas do Freud, feita pelo Straight, o James Straight, que é um psicanalista da primeira geração de psicanalistas, primeira barra segunda geração ali de psicanalistas pós-freudianos, que traduziu a obra do Freud para o inglês. Ele traduziu a obra do Freud, do Straight, do alemão para o inglês, e eu não sei em que década agora, o Jaime Salomão, que era da Imago, né, o dono da Imago, ele conseguiu os direitos de traduzir as obras completas do Brasil, do Freud para o Brasil. E o que ele fez? Ele fez uma tradução do inglês do Straight. Então, a edição standard das obras psicológicas de Sigmund Freud, da editora Imago, que é essa, hoje em dia, essa capazinha azul aqui, você pode comprar as obras completas, tem para vender as obras completas, são 24 volumes, e você pode comprar volumes separados, que são os volumes que eu vou estar indicando para vocês. Essa obra do Straight, essas obras do Freud, são obras traduzidas do inglês para o português. Então, ela é uma tradução de uma tradução. Ela contém diversos errinhos assim, de digitação. Muitas pessoas contestam a forma como alguns conceitos foram traduzidos, como, por exemplo, Trieb, que é a pulsão em alemão, traduzido por instinto. Aqui, a inibição, sintoma e ansiedade, o texto inibição, sintoma e angústia, na tradução da Companhia das Letras. Então, tem algumas diferenças de tradução. Se você tem essa obra completa da Imago, pode ler ela tranquilamente. Eu estudei por muitos anos, eu estudei só nas obras completas da Imago. E para você, assim, justificar você ter as duas, eu acho que você precisa estar num nível mais avançado de estudos do Freud. Se você está começando agora, talvez seja mais interessante a edição da Companhia das Letras, que ela vem em 20 volumes, essa aqui, tá? Esse aqui é o volume 13, são 20 volumes da Companhia das Letras, que é uma tradução que vem direto do alemão. Ela não é imensamente melhor, não, tá? Tem algumas coisas nela, por exemplo, que eu não gosto. Não tem as notas de tradutor do Straight, que são riquíssimas, que estão na Imago. Ele tem notas que ele vai apresentando os textos, tal, não tem na edição da Companhia das Letras. E também, todas as vezes que eu tenho um problema que eu estou lendo a Imago, tenho um problema teórico muito sério que eu não consigo resolver, que eu leio aquele parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes e não consegui solucionar o que está escrito ali, e vou checar então na Companhia das Letras, é raro essa minha dúvida se desfazer. É raro lá na Companhia das Letras isso estar mais claro. A ambiguidade geralmente se mantém nas duas, nos temas difíceis. Algumas situações são resolvidas. Algumas coisas eu percebo que na Companhia das Letras está melhor para se entender. Eu prefiro um pouco a Companhia das Letras, mas eu não sou partidário daquelas pessoas que desprezam a tradução da Imago. Eu respeito muito o trabalho do Straight, acho que é um trabalho colossal, eu gosto também de ler a Imago. Aí fica a seu critério. Se você não comprou ainda nenhum texto do Freud, eu sugiro comprar direto a tradução do alemão. Tá? Se você já tem a da Imago, porque muitas pessoas têm, né? Porque ela é muito antiga, eu não acho necessário comprar outra, tá? A não ser que você queira, faça questão e etc. Ou esteja já se aprofundando na obra do Freud. Aí você quer comparar versões, você está num outro nível, certo? Bom, então vamos lá a parte 1 do nosso roteiro de leitura da obra do Freud. O primeiro livro que eu gostaria de sugerir para vocês, até tem um vídeo já que eu gravei, que é meu primeiro livro de psicanálise, o primeiro livro que se deve ler. Então eu vou repetir aqui. O primeiro livro de psicanálise que eu recomendo da obra do Freud são as Conferências Introdutórias sobre Psicanálise, parte 1 e 2. Na edição da Imago ela vem assim, ó, tá? Esse é o volume 15 da Imago, Conferências Introdutórias, parte 1 e 2. Aqui você vai encontrar os atos falhos, que aqui está traduzido como parapraxias, tá? Parapraxias são atos falhos. A teoria dos atos falhos é a teoria dos sonhos. É um texto extremamente de fácil leitura, muito gostoso de ler, muito bonito e que apresenta a psicanálise, começa pelo comecinho, com os atos falhos, que são atos que todos nós praticamos.
mini sintomas neuróticos que estão presentes em todos nós, assim como sonhos. Então você é introduzido de uma forma leve e é muito difícil você não acreditar no inconsciente quando você começa a estudar psicanálise por esse livro, tá? Então, e vejam só, ele está no volume 15. Se você for ler as obras do Freud em ordem cronológica, você vai pegar logo lá no começo o Projeto para uma Psicologia Científica, que na minha opinião tem que ser o último texto a ser lido do Freud, o mais difícil de todos. Então, percebe como é importante a gente saber por onde começar? Na minha opinião, então, fica essa sugestão, começar pelas conferências introdutórias, parte 1 e 2. No caso da Imago, ele vem num livro só. É um livrinho, um livro de umas 200 páginas, deve ter esse livro aqui, 200 e poucas páginas, tá? Da Imago. Agora, a parte 3, volume 16, eu vou sugerir para vocês lerem em outra parte, não agora nesse primeiro roteiro. Já na Companhia das Letras, as 3 partes, parte 1, 2 e 3, elas vêm juntas. Então percebe que é um volume grosso? Ó. São 2 livros que vêm num só. Então aqui na Companhia das Letras, se você está com esse livro em mãos, eu vou sugerir que você leia, para começar, a primeira e a segunda parte. E deixa a terceira parte, Teoria Geral das Neuroses, para depois. Então, primeiro livro para você ler, primeiro texto para você ler na obra do Freud. Conferências introdutórias. Deguste, depois que você terminar, a gente vai também oscilar entre livros e pequenos artigos. Alguns são pequenos artigos, tá? Não é sempre livros inteiros. Então, e a leitura também fica mais leve. Tá? Então essa é a primeira opção, os links estão aí embaixo na descrição, como eu já falei. Segundo texto que eu sugiro que você leia de Freud, na obra do Freud, ele é anterior às conferências introdutórias. Ele foi um texto escrito em 1909, publicado em 1910, que se chama 5 lições de psicanálise. É um textozinho super é pequeno, tá? São 5 brevíssimas lições. Ele deve ter aí umas, deixa eu ver, 20, 40 páginas, tá? São 5 conceitos fundamentais da psicanálise. Ele vai introduzir a psicanálise e vai em 5 lições. E ele apresenta de uma forma leve e super didática. A primeira lição sobre o inconsciente e sobre, vamos dizer assim, os trabalhos com Breuer. Aí já tem uma questão histórica. Ele apresenta lá no comecinho que as histéricas sofriam de reminiscências. Ele apresenta um contextozinho histórico de como começou a psicanálise. Na segunda lição, ele apresenta o conceito de resistência e de repressão. Na terceira lição, o conceito de associação livre. E fala dos sonhos também, fala um pouco sobre técnica. Na quarta lição, sobre a sexualidade, o papel da sexualidade nos conflitos neuróticos, no sintoma neurótico. E na quinta lição, ele fala um pouco sobre a transferência, que é um conceito clínico fundamental da psicanálise. No caso da Imago, esse texto está no volume 11 desse livro aqui, tá joia? No caso da Companhia das Letras, também se chama 5 lições de psicanálise, porque às vezes o nome muda um pouco, tá? Esses 2 que eu falei para vocês não mudaram o nome. Ele está no volume 9, tá? No volume 9, tá aqui. Eu não sei se eu mostrei. Eu mostrei. A Conferências Introdutórias está no volume 13 da Companhia das Letras. 5 lições está no volume 9. Então, depois das conferências introdutórias, eu sugiro a leitura dos 5 lições de psicanálise, que aí a gente vai esquentando os motores. Ainda nessa primeira parte, nessa primeira etapa, eu vou sugerir mais 2 textos. São 2 textos muito lindos. Eu adoro. Um deles é o que eu mais gosto de todos os textos de Freud. Tá? O próximo que eu vou apresentar para vocês é o meu texto preferido. É o mais gostoso. Por quê? Porque ele não é só delicioso de ler. Ele não é só escrito com leveza. Ele é escrito com uma carga de afeto nunca antes nem depois vista na obra do Freud. Porque ali o Freud está debatendo o texto de 1914, Introdução ao Narcisismo, e esse que eu vou falar para vocês, que se chama A História do Movimento Psicanalítico, que é o terceiro livro que eu vou sugerir que vocês leiam. É um texto, não é um livro. Esse terceiro texto,
A história do movimento psicanalítico, assim como Introdução ao Narcisismo, são respostas duras ao Adler e ao Jung, dois dos mais importantes seguidores do Freud. Adler veio desde o começo, um vienense. Jung veio um pouco depois, em 1907, da escola de Zurique, na Suíça. Bleuler, Jung, Abraham. Abraham ficou depois com Freud. Só que por volta de 1911 e depois de 1913, 1910, 11, o Adler, 1913, o Jung, eles abandonaram o movimento psicanalítico com teorias diferentes. Adler tinha as ideias dele e partiu para, vamos dizer assim, concepções que contrariavam Freud e Jung também. E, vamos dizer assim, os choques teóricos foram grandes demais e eles abandonaram o movimento. E o Jung era o presidente da Associação Internacional, diretor do principal jornal de psicanálise, considerado o príncipe herdeiro do Freud, aquele que deveria ser o seu seguidor principal, não era judeu, o que era importante para o Freud, para que a ciência não fosse só de judeus e etc. Tem toda uma história muito bonita aí, narrada nas biografias do Freud. E aí, em 1914, já não tem nem o Adler nem o Jung. Depois, o Steckel foi um pouco depois do Adler, só que ele não é tão importante quanto o Adler e o Jung eram. Mas saiu o Steckel também. Depois, mais para frente, saiu o Otto Rank, em 1923-24, que foi um dos primeiros seguidores do Freud lá, quase que um filho do Freud. O Rank foi assim importantíssimo para o Freud. Também saiu em 1923 e 24. Tiveram vários movimentos aí de ruptura, né? Na obra do Freud, pessoais e teóricos, com o Breuer, com o Fliess. Enfim, foi uma vida bastante turbulenta do Freud, uma luta sem fim, né? Para fundar a sua ciência e solidificá-la, com muitos percalços no caminho. E então ele escreve a história do movimento psicanalítico para dizer o seguinte: a psicanálise foi criada por mim, eu sou o fundador dela e eu sei o que define se uma pessoa segue a psicanálise ou não. O que Adler e Jung fazem não são psicanálise. E ali na história do movimento psicanalítico, já vou mostrar para vocês o volume, ele conta a história mesmo do movimento, como que começou, como que ele começou lá atrás com o Breuer, como que ele descobriu o inconsciente, como que ele encontrou os primeiros adeptos em Viena, como que depois veio a escola de Zurique participar, depois se juntaram Jones na Inglaterra, Ferenczi em Budapeste, como que os americanos vieram se juntar ao movimento, como que ele começou a criar adeptos, como que se organizou e etc. E conta a história das dissensões de Adler e Jung, né? E aí, então, é muito bonito porque ali você vê. Agora, você já estudou alguns conceitos fundamentais e a base da neurose nas conferências introdutórias. Estudou alguns conceitos fundamentais em 5 lições de psicanálise. Agora você conhece um pouco da história do movimento psicanalítico. É tudo. Não é, porque é um texto só. Mas já é um texto que dá uma boa ideia. Quando você tiver mais fôlego lá para frente, o que você vai fazer? Você vai ler a biografia do Freud, para conhecer toda a história do movimento psicanalítico, tudo isso que eu estou narrando para vocês em detalhes. Mas ainda não é a hora, entendeu? Então, leiam isso daqui. Terceira sugestão, volume 14, de 1914 e 1916, esse texto específico de 1914. Na Imago está no volume 14, esse aqui. O volume se chama A História do Movimento Psicanalítico, artigos sobre metapsicologia e outros trabalhos. Então leiam esse magnífico texto, A História do Movimento Psicanalítico, que na edição da Companhia das Letras é o volume 11, está aqui o volume 11, e se chama Contribuição à História do Movimento Psicanalítico. Está um pouquinho diferente, tá? A tradução aqui. Mas esse é o texto que eu sugiro para vocês. Quarta sugestão, e depois eu vou parar por aqui nesse vídeo e volto depois com a segunda etapa. Enquanto isso, vocês vão se deliciando aí com a leitura da obra do Freud. Em 1925, Freud publica um texto que é chamado, né, na Imago como um estudo autobiográfico. Muitos consideram esse texto como uma autobiografia do Freud. Ele não é exatamente, tá? A hora que vocês lerem, vocês vão ver que ele não é exatamente uma autobiografia.
ele é o papel do Freud no movimento psicanalítico, vamos dizer assim, dessa forma. Tá? Mais uma vez, ele vai narrar a história do movimento psicanalítico, só que de uma forma diferente do que 10 anos antes, em 1914, e sem aquela energia negativa que ele estava carregando das brigas com Adler e Jung. Tá? Ele é tão bonito quanto o outro, eu acho o outro mais bonito que esse, porque eu gosto dessa carga emocional, mas esse texto aqui ele é maravilhoso também, um estudo autobiográfico, ele narra de novo com novas coisas que ele não contou antes, com novidades que surgiram e que antes não tinha, né? Porque aqui ele já reviu a teoria dos instintos, já reviu a tópica, não reviu ainda a teoria da angústia, mas já tem muita coisa nova, tá? Então você já também dá uma preparada aí para uma coisa mais ampla. Eu sugiro já, apesar de ter algumas coisas aqui que você ainda não vai ter estudado, eu sugiro agora a leitura do estudo autobiográfico, porque vai preparando também algumas coisas que a gente vai entrar depois, tá joia? E ele é um texto introdutório, e é um texto, por que também? Porque a gente precisa quebrar, entrar dentro de uma ciência de uma forma não traumática, porque senão a gente corre e nunca mais volta. Eu estou selecionando textos, um dos critérios meus são textos palatáveis, para que você, a hora que você encontrar as pedreiras que vão vir, você já está mais, vamos dizer assim, preparado, você já sabe que não é só aquilo, que não é só pedreira. Enfim, tem também um critério aí do tipo de texto, tá? Então, um estudo autobiográfico, na Companhia das Letras, volume 16, se chama Autobiografia. Está aqui, tendo em mente que não é exatamente uma autobiografia, mas conta mais uma vez a história e o papel do Freud no desenvolvimento da psicanálise. Bom, você já tem bastante coisa aí para ir lendo, enquanto eu vou preparando, já tenho na realidade, mas vou preparar a gravação da segunda parte do nosso roteiro de leitura de Freud. Fiquem atentos para receberem as notificações. Se você ainda não seguiu o canal, quiser receber a notificação, clica aí e a gente se vê na próxima. Muito obrigado.